vai se tornar ainda mais iluminado por causa da presença de uma pessoa muito brilhante que eu conheci através da internet, né? E que vai nos honrar profundamente. Essa é a Laura, gente. Laura Freighand. Isso, Freighand. É o nome que a minha avó trouxe lá na imigração dela da Itália para o Brasil. Um nome que não, sobrenome que não é muito italiano, mas veio da Europa. Mas é alemão, né? Soube que ele é comum na Irlanda. Ok. É uma honra, Laura, ter você aqui com a gente. E a gente só tem que agradecer. Espero que você traga bastante informações para o nosso crescimento espiritual e o despertar do nosso espírito, né? Quando a gente se conheceu, foi muito interessante. Eu realmente senti uma luz muito especial em você e no teu coração, que é muito sensível. E a gente está bem contente que você está aqui. A Laura, ela é escritora, traz histórias que atravessam o véu da realidade comum. E através da ficção científica, se eu estiver errado, você me corrige, Laura, mas é ficção científica que constrói pontes entre mundos imaginários e verdades essenciais para a vida da gente, né? Então, assim, você conduz os teus leitores a reflexões bastante profundas e aí é um descobrimento, né? A gente se descobre como a gente pode se tornar e por que caminho a gente vai, né? Muito obrigado. Isso aqui é um presente precioso e o espaço é todo teu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. E eu acredito que nada acontece por acaso. Muitas vezes não somos nós que escolhemos datas, horários e assuntos, mas nós somos ferramentas que fazem parte de um fluxo natural que faz com que aconteçam aqui na nossa realidade eventos para que determinadas informações sejam compartilhadas, que elas integrem o nosso campo quântico e, a partir daí, transformações tenham oportunidade de serem semeadas e germinar e frutificar aqui entre nós. Estamos passando por um momento muito especial na Terra e coisas estão acontecendo, né? A gente vê que o planeta está mudando, as pessoas estão diferentes, é como se houvesse forças que estão interagindo de lados opostos e a gente está sentindo isso muito perto. Alguns de maneira mais transparente, por assim dizer, e outras pessoas ainda inadvertidamente, lá no fundo da caverna de Platão, ainda sem se dar conta disso, apenas experienciando o mundo a partir das sombras, né, que estão no fundo dessa caverna, sem sequer imaginar o que está por trás das sombras e aquilo tudo que acontece no escuro, bem pertinho delas, tocando as vidas delas, e elas não conseguem se aperceber. Mas através de encontros como esse, a gente consegue ter a oportunidade de intercambiar as nossas informações, a gente consegue fazer com que algumas coisas que a gente já acessou possam ser ratificadas ou direcionamentos que precisem ser feitos também possam acontecer e que sejam como regaduras em sementes que já estão dentro de nós. É um momento de troca, acima de tudo. Eu também estou nessa jornada, aprendendo e compartilhando conforme fui orientada a fazer. Não me tornei escritora por querer, me tornei escritora por convocação. O livro veio antes, né? E daí é que eu comecei a escrevê-lo, né? Me tornei escritora por causa do livro. E não o livro passou a existir por causa de mim enquanto escritora. É algo que veio do plano das ideias aqui para o plano dos sentidos e eu tive a honra de ter o meu despertar, todo o meu processo de saída, né? De começar a sair de dentro da caverna de Platão através desse livro. O livro que a Anita mencionou, esse aqui, foi o ponto de partida, olha ele lá com ela, o ponto de partida da minha saída da Matrix, ou minha percepção, pelo menos, de que existe uma Matrix, foi através dessa história aqui. E hoje o assunto
que é interessante que a gente trate, que é o que brotou, o que surgiu para que nós pudéssemos falar hoje. E é importante que, sempre que existe essa oportunidade de conversar e de falar, e haja uma sintonia, né? Para esse momento, esse grupo, qual o assunto? Qual o tema? Qual a melhor abordagem? E aí tudo isso é trabalhado de tal forma que venha acontecer durante os encontros. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que já estão sendo semeadas em mim há alguns anos, que fala de bolhas de realidades, realidades paralelas, armadilhas que acabam se tornando certas bolhas. Qual o propósito delas e como elas têm sido usadas na nossa realidade, né? Então, alguns livros, né, eu li também nesse processo, buscando informações, né, porque assim, vem a intuição, vem as experiências místicas, e aí eu vou atrás dos livros, vou atrás de mais informações para começar a dar liga nisso tudo. Então, não se limitando a esses livros, mas são sugestões, se quiserem ler, porque eles vão se tornar, eles são também parte da minha pesquisa, que vai ajudar a corroborar o livro, um dos livros que eu tenho para escrever, porque são vários, são dezenas, eles vão brotando, né? Eles brotam, eles surgem, de repente, pruft, um livro novo, e um desses livros se chama As Bolhas em que Vivemos. Um desses livros é esse aqui, O Universo Holográfico, essa é a versão em inglês, que foi que eu encontrei na época, escrito por Michael Talbot, e ele usa artigos e informações acadêmicas, artigos publicados, documentação factual para justificar, né, e fundamentar que nós vivemos em um universo que é holográfico. Ele existe porque ele é projetado. E Michael Talbot, segundo a pesquisadora Linda Moulton Howe, ele é um contatado. E, segundo ele, quando perguntou, né, da interação com esses contatos dele, de seres de outros mundos, e os seres disseram que, através da experiência, né, do universo holográfico terrestre, eles descobriram que eles também estão em um universo holográfico, levando a gente a entender que existem holografias dentro de holografias, como bolhas dentro de bolhas, né? O outro livro também, que é um grande divisor de águas para muitas pessoas, é esse aqui, do Bruce Lipton, que se chama A Biologia da Crença. E ele é um biólogo, ele é professor de cadeiras de faculdade de medicina, né, uma das cadeiras que ele dá em faculdade de medicina. E ele defende aqui, através desse livro, A Biologia da Crença, que nós manifestamos fisicamente aquilo que nós acreditamos, que é a nossa interação com a realidade que gera uma resposta que vai fazer com que nós nos comportemos fisiologicamente de determinada maneira, de uma maneira ou de outra. E ele fala, inclusive, que a própria expressão genética ela acontece de acordo com essa experiência vivida com a realidade. Então, ele diz, por exemplo, que o núcleo da célula não na verdade, o cérebro da célula não é o núcleo, né? O núcleo é uma grande biblioteca, né, onde guardam-se as informações todas, e que o cérebro da célula acaba sendo a própria membrana plasmática, pois é a parte que interage com o meio e que determina que proteínas serão ativadas. Então, é um livro muito interessante para entendermos e um pouco mais sobre a biologia da crença, que é o próprio título do livro, e para que seguremos com mais força as rédeas sobre a nossa experiência da Terra, né? Um outro livro para fazer um contraponto, afinal de contas, a gente sabe que existem as pessoas que não acreditam ou que têm percepções diferentes, que é um outro livro que ele já tem um panorama, um ponto de vista bem diferente desses aqui, mas é sempre muito bom a gente entender também como as pessoas que são mais materialistas enxergam a realidade, né? Porque nos ajuda a entender como dentro desse conjunto que é a experiência terrestre, algumas pessoas escolhem interpretar a realidade. E aí temos esse livro aqui,
que é o do Michael Shermer. Eu não terminei ainda de ler, mas nesse livro aqui, até onde eu li, ele defende que a gente escolhe o que vai acreditar e simplesmente buscamos fundamentação para isso, e que tudo o que existe nada mais é do que invenção da nossa cabeça. Então, nós acreditamos porque queremos acreditar e vamos manipular as informações ao nosso redor para fundamentar aquilo que nós já escolhemos acreditar, né, que tem a ver com a construção da realidade a partir da nossa crença. Então, ele coloca tudo como não existe, nada existe. Tudo é a nossa mente que cria porque resolvemos acreditar nas invenções da nossa mente. Então, esse material aqui é um material que eu trago. Claro que existem outros livros que eventualmente vão falar sobre isso, mas esses são os que eu tenho no momento. Falar sobre crenças, sobre bolhas e manipulações da realidade, é falar sobre a alegoria da caverna de Platão, que já é conhecida por muitos de nós. Acho que todos aqui devem ter pelo menos ouvido falar da alegoria da caverna de Platão, em que ele diz o seguinte, que, resumidamente, que a percepção da realidade, que a realidade que nós percebemos é como uma caverna escura, e que nós estamos no fundo dessa caverna, observando na sua parede sombras sendo projetadas a partir de uma fonte de luz que é controlada, que é alimentada por pessoas que projetam o que querem, como querem, com o intuito de enganar quem está no fundo da caverna e que acredita que tudo o que existe, que todo o mundo que na verdade, se resume àquelas sombras. Então, se ele vê uma sombra de uma árvore na parede, aquela figura bidimensional, ele vai acreditar que aquilo é uma árvore, sem saber que é alguém que está projetando aquelas sombras com uma determinada intenção, sem ver o céu e sem se dar conta de que existem várias outras coisas que não cabem naquela caverna, e, no entanto, existem, e que ele mesmo está preso ali. Em determinado momento, nessa alegoria, uma pessoa se solta e ela começa a olhar ao redor e começa a investigar e percebe que tem uma saída, e sai daquela caverna e dá de cara com um céu azul, com uma árvore e outros objetos tridimensionais, percebendo então que aquilo tudo vivido dentro da caverna era um fragmento, era algo que não representava a realidade, era algo muito reduzido, e que a realidade que ele percebe ali do lado de fora é muito mais interessante, colorida, abrangente, que deve ser explorada, e ele volta entendendo que ele estava preso em uma realidade limitada, falaciosa, e ele volta para convencer as pessoas disso, para contar a verdade para elas. Só que essas outras pessoas começam a hostilizá-lo, argumentando coisas do tipo: você quer dizer então que tudo que eu acredito é uma mentira? Você quer dizer então que eu passei a minha vida toda acreditando em algo que é irreal, ou que eu sou controlado por alguém? Enfim, e começam a hostilizar essa pessoa, que nada mais fez do que voltar para convidar aquelas que estavam lá a conhecer algo muito mais abrangente, algo que colocaria em xeque a crença daquelas pessoas. Então, para que ele não viesse a ser desvivido, ele tem que fugir, sai dali e vai para o lado de fora da caverna. Platão escreve isso como uma crítica à maneira como seu mestre, né, o Sócrates, foi, foi tratado. E a partir dessa alegoria, várias obras ficcionais foram escritas. Uma delas é a famosa trilogia Matrix, que utiliza, né, essa alegoria como uma das fundamentações da sua narrativa. Outras obras fizeram isso também, como o 13º Andar, ou o filme A Origem, que falam de uma realidade, de camadas de uma realidade. Hoje, as crenças que nós temos, né, elas são como pequenas cavernas de Platão, né? Não imaginemos que todo o planeta Terra é uma grande caverna, uma única caverna. É como se fosse, sim, uma caverna única, mas com várias outras cavernas dentro. E cada uma dessas cavernas é representada por cada um de nós humanos que estamos experienciando o planeta Terra. Então, todo o conjunto de informações que acumulamos desde antes do nascimento, que já vem através da epigenética,
através de programações intrauterinas, experiências e tudo mais com que temos contato ao longo da vida, acabam compondo o conjunto de informações que nós começamos a montar como se fosse um grande quebra-cabeça para construir uma figura maior que a gente poderia chamar de percepção de realidade. Como cada um de nós tem diferentes formas de interagir com a realidade, diferentes experiências, diferentes sensibilidades, acabamos aglomerando informações que podem ser e que são diferentes um pouco uns dos outros, formando assim cada um a sua própria escultura, o seu próprio quebra-cabeça, o seu próprio conjunto de crenças, que da mesma forma como na caverna de Platão, acaba funcionando para muitos de nós como uma prisão, um monte de informações que nos prendem naquele fundo da caverna, para que nós não vejamos mais nada além do que aquilo que é. Só que cada bolha, ela tem um propósito, na verdade, que não é de aprisionar. As bolhas, elas são como degraus, isso dentro de uma percepção mais, benevolente desse mecanismo, que é fazer com que ou entender que os conjuntos de crenças, cada um deles, são degraus que nós utilizamos para construir o conhecimento, até que a bolha, ela se rompa enquanto um conceito, enquanto um boneco, enquanto uma percepção, um quebra-cabeças que montamos, e se torne outra coisa. É como se a gente utilizasse um conjunto de informações para interpretar a realidade, e a partir do momento em que nós nos abrimos a pesquisar, a entender, a refletir sobre as informações que chegam até nós começamos a criar conexões e construir conhecimentos que vai fazer com que a gente olhe para aquela escultura, aquele quebra-cabeça, e pense da seguinte maneira: isso não explica mais a maneira como eu agora percebo a realidade. Deixa eu reconstruir isso, montar novamente, juntar mais peças e formar uma figura diferente. É como se aquela bolha, então, rompesse e nós nos víssemos dentro de uma bolha ainda maior. Então, nesse sentido, aquela primeira bolha se torna um degrau, um ponto de partida ou um fundamento sobre o qual a gente constrói, a gente junta mais informações, construindo conhecimentos e rompendo para estar em um conjunto maior de informações. E quanto mais vezes rompemos essa bolha, em bolhas maiores nós nos encontramos. E daí faz sentido, né, aquele ditado, né, que quanto mais coisas eu aprendo, mais parece que eu nada sei, mais ignorante me sinto. Porque, na verdade, imagine que nós estamos em um conjunto de informações que tem tão pouquinha coisa, que fica fácil você dizer: "Ah, eu sei tudo", porque são poucas coisas, você só vê aquilo, então você pode dizer que sabe tudo, mas na verdade você só sabe aquilo que está diante de você, o que você está percebendo como fazendo parte da sua realidade. Conforme a bolha aumenta, ela se rompe, você se vê dentro de uma bolha maior, você começa a olhar para dentro dessa bolha aqui, metaforicamente falando, e aí nós vemos: "Nossa, como tinha coisa que eu não sabia que existia. Como pessoas pensam de formas tão diferentes da minha, que coisa interessante, que oportunidade de crescimento". E aí a gente se sente, né, como uma criança no parquinho, querendo correr, experienciar cada brinquedo, querendo conhecer pessoas e brincar com elas, né. Brincar no sentido de interagir, de aprender, de conhecer, fazendo com que esse novo conjunto de crenças comece também a aumentar enquanto base, enquanto degrau para a construção de mais conhecimento e ampliação da realidade. E o interessante é que todo esse mecanismo de aprendizado, que ele funciona dessa forma, nesse rompimento de bolhas, ele também integra, o mecanismo das sincronicidades, porque as sincronicidades são como, eh eh, engrenagens que trazem até cada um de nós as respostas para aquilo que nós, eh com o coração puro e com a intenção benevolente, almejamos, conhecer ou responder para nós mesmos. Então eu costumo dizer que nós não precisamos fazer as perguntas, nós não precisamos buscar as respostas, porque isso a sincronicidade vai fazer por nós. O que precisamos é fazer as perguntas, é investigar a realidade, é intencionar ampliar o nosso conhecimento.
E aí as sincronicidades vão entrar em ação, fazendo com que livros cheguem até as nossas mãos, com que eventualmente você conheça pessoas que não conhecia antes, não é, Nita? Nós nos conhecemos, faz com que eventualmente alguém te dê um presente, ou alguém te é apresentado, ou você passa diante de um cartaz na rua que, por um acaso, te apresenta uma frase que vai fazer um sentido mais profundo do que você imaginaria. E, nesse sentido, as sincronicidades vão trazendo as informações. Vou dar um exemplo de sincronicidade, que é algo comum, é muito simples, né? Porque as sincronicidades elas não atuam de uma maneira muito explosiva, né? São pequenos detalhes, pequenas coisas que vão acontecendo e vão montando, vão trazendo essas informações e você vai tendo a oportunidade no seu tempo, na sua velocidade, na medida em que você consegue juntar e compreender, de ir absorvendo aquilo. Então, as sincronicidades, elas sintonizam com como você está preparada para lidar, para receber e para digerir essas informações. Então, o exemplo de uma sincronicidade que foi muito curiosa para mim, foi que eu estava tentando lembrar um site, o endereço de um site, de uma pesquisa que eu estava fazendo, e eu não lembrava de jeito nenhum, eu não conseguia lembrar. E eu estava dentro de um ônibus, ali, né, a gente sozinho dentro do ônibus, né, acaba pensando, né, é um processo meditativo muito interessante, né, quando estamos viajando dentro de alguma condução, quando estamos sozinhas, né, e temos a oportunidade de ouvir a nós mesmos, o observar os nossos pensamentos. E eu estava lá pensando, né, qual o nome daquele site. Então o trânsito parou, de repente, aleatoriamente o trânsito parou, e aleatoriamente eu olhei pela janela, e aleatoriamente passava uma pessoa fazendo panfletagem, colocando papéis, né, aqueles papeizinhos de divulgação, nas caixinhas de correios, né, daquela rua. E atrás da camiseta dessa pessoa estava escrito o nome do site. Não era o site, mas a empresa de divulgação era exatamente o nome do site que eu estava tentando lembrar. E aquilo foi tão perfeito e, ao mesmo tempo, tão aleatório, se nós não acreditássemos em sincronicidades, que você pensa assim: qual a probabilidade de que o trânsito piorasse exatamente naquele momento, o ônibus parasse naquele ponto onde aquela pessoa, naquele momento, naquele lugar, estava passando com aquela camiseta. Ela poderia estar vestindo outra coisa, né? E no exato momento em que eu olhei pela janela, fui lá buscar e era realmente o nome do site que eu precisava. Então, não basta que as sincronicidades existam, porque elas existem, vão sempre existir, mas é importante que estejamos atentas a para perceber isso, senão serão como cartazes que vão passar e nós não vamos perceber, a gente não vai conseguir identificar. É como um filme, que assistimos há pouco tempo, se chama Ponto Zero, um filme muito interessante, né. Eu acredito que tudo que fazem na Terra, de acordo com o Pacto Galáctico, ele tem que ser, mas isso é história para outra live, né, que está aqui também nesse livro sobre o Pacto Galáctico, que tudo que é feito no planeta, tudo que se intenta, né, fazer com a humanidade, precisa ser divulgado. Nós precisamos saber o que estão aprontando para o nosso lado. E eles fazem isso através de ficção. Eles mostram como se fosse uma ficção, ou contam como se fosse uma letra de música, como se fosse entretenimento, mas as informações estão lá. E enquanto víamos esse filme, várias referências, várias coisas nós conseguimos identificar, mas em determinado momento eu falei para o meu marido: "Olha, não tem só isso, tem várias outras coisas aí que nós não identificamos, porque a referência não está em nós. Por não estar em nós a referência, nós não conseguimos identificar a informação que passou pela tangente ou passou batido sem ser notado. E assim acontece com as sincronicidades. Se não houver em nós uma busca, uma referência, ela vai passar, vai nos trazer respostas, vai nos trazer informações ou correlações e a gente não vai perceber. Isso em se tratando do conjunto de crenças, do mecanismo que faz com que elas se tornem ferramentas de expansão do conhecimento e da consciência. Contudo,
Nós estamos em uma matrix, não é? Que foi hackeada, uma matrix benevolente feita para que possamos expandir e crescer, mas que foi hackeada e, de forma malevolente, inverte o mecanismo para que nós sejamos, ao invés de expandirmos, nós sejamos mantidos no mesmo nível vibracional, no mesmo nível evolutivo, né, em termos de consciência, para que possamos ser explorados, né? Para que sejamos os projetores de uma realidade que favorece aqueles que hackearam a Matrix. Então, ocorre aí uma inversão. Né? Nós, enquanto humanidade, fomos colocados aqui para sermos os zeladores planetários. Por isso, temos algumas diferenças com os outros animais, né, da Terra. Né? Temos o dedão aqui opositor, nós criamos ferramentas e tecnologias. É por isso que os animais parecem que têm uma certa confiança, não deveriam, né? Mas têm uma certa confiança em nós. Né? Vocês já devem ter observado filmes em que peixinhos brincam com humanos, animais selvagens interagindo carinhosamente. Existe como se fosse uma programação nos animais para contarem com os humanos, porque fomos criados para sermos os zeladores, né? É comum que um animal, quando está em apuros, ele busque ajuda nos humanos. Quem aqui nunca viu um vídeo, né, compartilhado de um mamífero aquático indo até pescadores para pedir ajuda para um outro animal preso, né? Um tubarão entregando uma tartaruga marinha para que os humanos dentro do barco tirassem dela a rede de plástico. Então, existe sim essa coordenação entre os animais para enxergar o ser humano como um zelador, como alguém que está aqui para ajudar. Contudo, nesse hackeamento que aconteceu na Matrix, isso acaba se invertendo a ponto de que, ao invés de sermos os zeladores, passamos a ser os exploradores do planeta. Ao invés de cuidar, de proteger e de amar, nós fazemos coisas terríveis com os animais. Então, é essa inversão que acontece de várias maneiras, que nos isola do restante da criação. Veja que as plantas e animais e tudo mais, eles continuam conectados, né? Continuam conectados, tanto que eles entendem o clima e eles interagem e eles estão conectados uns com os outros. A natureza se mantém conectada. Contudo, nós, enquanto membros da natureza, estamos desconectados. As coisas acontecem e a gente não entende. A gente acha que, nossa, um animal irracional, como pode fazer algo assim tão inteligente? É porque não são irracionais, eles são inteligentes, a gente que não consegue entender a inteligência dos animais pela desconexão que nós experienciamos, que acontece por conta desse hackeamento. Uma outra inversão que tem, que voltando, né, para o que estamos falando das bolhas, é transformar essas bolhas em aprisionamento. Então, ao invés de vivenciarmos esse mecanismo como degraus impulsionadores da nossa expansão de consciência e conhecimento, acabamos interagindo com as bolhas como aprisionamentos, que é o que chamamos de crença limitante. Então, ao invés de vermos o conjunto de crenças como pontos de partida, como referências para a partir dali continuar crescendo, a gente acaba vendo a bolha como algo a ser defendido, como algo que é uma verdade absoluta e definitiva em si mesmo e que deve ser defendido, ou seja, quem pensar diferente não faz parte dessa bolha. Quem pensar diferente de mim tem que fazer parte de outra bolha. Aqui, junto comigo, coabitam apenas as pessoas que estão dispostas a acreditar na mesma coisa, não importa o restante das coisas, e estão dispostas a defender esse conjunto de crenças. Nesse sentido, não importa o que o outro diga, ele só vai fazer sentido para você se for exatamente aquilo que você quer que ele diga, se for exatamente aquilo que ressoa com aquela verdade que você já escolheu para experienciar ali. Então, nesse sentido, acontece a desvirtuação da bolha, do conjunto de crenças, como um ponto de partida para um ponto de aprisionamento. E isso é utilizado de uma maneira muito intensa para que nós nos mantenhamos
num nível vibracional, num nível de evolução que proporciona, que facilita, que abre caminho para que nós sejamos transformados em ferramentas para a dominação planetária, em ferramentas para que a gente continue assim, porque é assim que a gente pode ser explorado. Hoje, se compararmos, por exemplo, com o que nós fazemos, por exemplo, com animais, o que fazemos com o gado? Nós mantemos esse gado dentro de cercados ou confinados, né, como numa granja, né, na criação de ovos, por exemplo, né, de forma industrial, né, de grande produtividade, elas são mantidas em gaiolinhas, né? Quem aqui já viu, né, galinhas, franguinhos, eles não param. É o dia inteiro, vai para um lado, vai para o outro, cisca, bica, né? Dá uma voadinha aqui ou ali, eles não param quietos. Apenas quando o sol se põe é que eles se recolhem, né? Então, eles são, para serem explorados, eles são limitados em seu movimento. Eles são limitados em sua essência, né? Eles são limitados naquilo que caracteriza quem eles são. Da mesma maneira, isso é feito com os humanos. Nós somos limitados, nós somos colocados em caixinhas, nós somos colocados em posição de ignorância, por assim dizer, para que nós saibamos principalmente quem nós somos, qual a nossa essência, qual o nosso papel aqui, fazendo com que a gente fique tão limitados a ponto de duvidarmos de tudo que esteja fora dessa gaiolinha tão pequenininha que a gente acaba acreditando que é o lugar mais confortável do mundo, porque é aquilo que a gente conhece como lugar de se viver. A gente acha que é assim, é aquela síndrome de Gabriela com o Zeca Pagodinho, né? Eu não sei como é que vai traduzir isso depois, né? Para quem quiser ouvir isso, né, de outra cultura que não é brasileira, mas que é o Zeca Pagodinho que diz deixa a vida me levar, e a Gabriela que diz eu nasci assim, né, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, é um tipo de programação que aprisiona o ser humano, que faz com que a gente desafie os outros a duvidarem ou a colocarem a nossa crença em xeque, ao invés de nós duvidarmos ou questionarmos ou investigarmos as nossas crenças para expandirmos a partir delas. Então, o conjunto de crenças, que é de fato, uma ferramenta de crescimento, acaba sendo transformada numa ferramenta de aprisionamento, fazendo com que todos aqueles que, assim como o experienciador da caverna de Platão, que saiu e voltou para contar a novidade, foi hostilizado, acontece que todo aquele, né, que desafia um conjunto de crenças, ou que sai, ou que muda a sua perspectiva, também possa ser hostilizado. Vou compartilhar com vocês, né, que o meu conjunto fundamental de crença é o evangélico, né? O primeiro grande desafio do conjunto de crenças veio enquanto eu orava num lugar que os evangélicos adoram estar, que são os montes de oração, que nada mais são que locais onde portais energéticos são abertos. Os montes, eles são abertos, as pessoas vão para lá e oram, e clamam, e pedem, e se abre um portal ali, um local, então, onde experiências místicas, sobrenaturais e mediúnicas acabam sendo mais corriqueiras nesses lugares, né? Então, foi lá que foi dito, não estava sozinha, que coisas seriam apresentadas a nós e que não deveria, que não eram compartilhadas com todos, porque nem todos estavam preparados para compreender, para lidar com as informações, e que, quando nós recebêssemos essas informações, que não deveríamos compartilhar com as pessoas da igreja ou com as pessoas da família, porque seríamos rejeitados. Só fomos entender depois que começamos a ver as luzes, os orbes, ter as experiências místicas, as comunicações telepáticas, conhecer pessoas que trouxeram mais informações para a gente e nos ajudaram a expandir cada vez mais. Então, o conjunto de crenças, ele nos limita, sim, mas nós não precisamos nos limitar através deles. Hoje, eu também prego, falo, né, dentro de igrejas, em dias de culto, e falo mensagens que eu falo em qualquer grupo, só que usando todo um conjunto de nomenclaturas que é aceitado,
que é aceito, né, o aceitável pelo grupo. Por quê? Porque se eu começar a falar das múltiplas dimensões que existem, né, nas dimensões de consciência, de tempo, de materialidade, que tudo é energia, que a matéria, na verdade, é uma projeção da mente humana, etc. e tal, vou ter alguns problemas, não é verdade? Então, é necessário que a gente, nesse processo de expansão, a gente consiga ter a maturidade suficiente para continuar fazendo, aprendendo, interagindo, expandindo, independentemente do conjunto de crenças fundamental ou dos conjuntos das diferentes crenças que a gente acabe tendo contato e compartilhando. Hoje, e está aqui, por exemplo, uma pessoa que me ajudou muito na expansão, que é o Jurandir, que está aqui participando com a gente. Ele é um instrutor de visão remota. A visão remota, ela é a ferramenta que faz com que a pessoa que não tem sensibilidade mediúnica, por exemplo, possa explorar a sua habilidade intrínseca de acessar campos de informação ou informações que ela não acessaria normalmente. Então, é um trabalho que faz com que as pessoas que não acreditam em espiritualidade ou mediunidade ou essas coisas, possam sentir, possam colocar em prática em si através de uma técnica que foi desenvolvida há 50 anos, né, por aí dizer, e que continua acontecendo até hoje. É uma pessoa que eu conheci após essa experiência mística que eu tive e que está sendo uma pessoa nesse grande parquinho da experiência cósmica terrestre, com quem estou tendo a oportunidade de interagir, de aprender, de conhecer mais sobre não só o que o ser humano pode fazer, mas o que as pessoas, que às vezes a gente acha que é tão comum, que somos pessoas comuns, mas na verdade nós somos sementes, somos pessoas enviadas para a Terra para que possamos, dentro daquilo que nós experienciamos, compartilhar e ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre a própria essência, sobre a própria habilidade humana, que é intrinsecamente de luz, que é benevolente e que é uma ferramenta, enquanto corpo físico, somos ferramentas para a transição do planeta. Já pararam para pensar nisso? Que nós, enquanto experienciadores com o corpo físico, nós somos geradores de luz para alimentar a grade planetária, fazendo com que todo o planeta eleve a sua frequência vibracional e possa passar por esse mar, por assim dizer, né, de energia cósmica que está puxando ou acelerando todo o processo de transformação terrestre. Lembrando que essa energia cósmica que existe, ela não vai fazer com que a transição ocorra, ela é um impulsionador, isso também é um assunto interessante para uma live. Ela é uma energia que vai nos impulsionar. Agora, para onde? Depende de cada um de nós, porque o livre-arbítrio, a liberdade de arbitrar, porque o livre-arbítrio é algo complexo, né? A partir do momento em que somos limitados, como falamos aqui, então nosso arbítrio é limitado, ele não é livre, mas temos sim liberdade de arbitrar. Então, a partir dessa liberdade de arbítrio, é que nós escolhemos para onde o planeta vai. Para onde essa energia toda vai impulsionar o planeta? Nós somos seres intrinsecamente de luz, dentro de nós a luz, nós somos colunas de luz resplandecente, que estamos cobertos por diversos véus de falácias, de programações, de traumas que impedem essa luz de ser vista. Mas na medida em que nós vamos retirando através das terapias, através da busca pela autocura, do estudo da intenção curativa sobre nós mesmos, esses véus vão sendo retirados, e aí a luz vai se revelando, e aí nós passamos a gerar com mais liberdade essa energia que alimenta a grade planetária. E compartilhando rapidamente algo que eu recebi de informação também, é que tudo na Terra tem potencial curativo, né? As plantas, por exemplo, diferentes plantas com diferentes potenciais curativos. Os animais também, tanto que são utilizados em tratamentos em hospitais, por exemplo. E nós, humanos, também temos. Há humanos que são capazes de só com a sua presença já trazer bem-estar. Há humanos que são ótimos ouvintes. Há humanos que canalizam palavras que curam, né, pessoas que estão em sofrimento.
só que nós não exercemos plenamente essa nossa capacidade benéfica ou benevolente para o planeta, porque nós estamos feridos e cobertos por esses véus, essas mentiras que bloqueiam a nossa habilidade humana. E é por isso que há um trabalho tão intenso feito por aqueles que hackearam, né, essa matrix planetária, para que nós continuemos com medo, continuemos operando, né, do umbigo para baixo, através dos chakras, né, do umbigo para baixo, buscando a sobrevivência, a sexualidade, aquilo que nos aprisiona num constante estado de fuga ou luta. E quando nós estamos assim, nós temos dificuldades realmente de focar na cura e focar no próximo, focar na empatia. Perceba uma coisa, quando uma pessoa consegue encontrar a cura de uma experiência com a pessoa narcisista, por exemplo, ela se cura e ela consegue identificar pessoas que sofrem o mesmo que ela sofria antes. E por empatia, ela consegue trabalhar ajudando, intermediando na cura daquela pessoa. E eu falo intermediando porque a cura vem de dentro. É preciso que a pessoa entenda, queira e promova esse processo curativo em si. Senão, não adianta terapia, não adianta medicação, não adianta um monte de coisa. A pessoa vai continuar experienciando a enfermidade, seja ela física, espiritual ou emocional. Então, nós intermediamos a cura. Só que quando nós reverberamos a nossa luz, ela entra no campo quântico informacional do planeta como um campo morfogenético. Nós enviamos essa informação e ela vai se espalhando. É como se diluísse a não-luz, sabe? É como se fosse aquele fachozinho transformando a treva numa penumbra. E quanto mais pessoas vão produzindo essa luz, mais claridade vai se espalhando para o planeta. E compartilhando uma outra experiência que eu tive, eu estava no trabalho, e trabalhando normal, né? Eu estava de home office, quando eu senti uma presença dos nossos amiguinhos de fora do planeta Terra, né, a princípio, né, porque muitos não são de fora, são de dentro do planeta Terra ou de dentro do oceano, e ele disse que eu precisava me alegrar. E eu disse, e tinha acontecido uma coisa ruim, né, que eu tinha, que era num país, né, enfim, essas coisas que acontecem, né, nos países por aí de violência. E eu disse para o ser, mas como eu vou ficar alegre se algo tão chato, tão triste aconteceu, acabou de acontecer naquele lugar? E eles disseram que eles precisavam da frequência da alegria para enviá-la através do campo dessa grade planetária para lugares que precisavam dessa frequência, como se fosse para ajudar a curar. E eu pensei: "Mas como eu vou ficar alegre, gente?", né, assim, a gente não fica assim, né. E aí surgiu na minha tela mental um Grey dançando a música dos anos 70, né. Imagina, "É the way, aham, aham, I like it", imagino que é ver um Grey dançando com aquela carinha assim, né, de janela, e eu caí na gargalhada imediatamente, né, porque foi algo que foi feito para que eu desse risada, para que eu achasse engraçado, para que eu me alegrasse. E aquela energia foi utilizada para um processo de cura no planeta. Então, nós somos os geradores dessas frequências mais altas. E por isso que é importante que a gente, sabendo dessas informações, sabendo que somos mantidos em aprisionamento, para que fiquemos na ignorância quanto a esse potencial, para que a frequência não suba, para que a expansão das consciências não aconteça, é que a gente precisa fazer uso dessa ferramenta. Precisamos nos curar, precisamos despertar em nós a habilidade curadora, curativa que nós somos. Nós precisamos trabalhar em nós mesmos essa cura de dentro para fora, pois dentro do que a gente chama de universo holográfico, em que todos nós somos um dentro do todo e o todo está no um, é que a gente consegue curar o planeta, curar os demais a partir da nossa própria cura. Às vezes a gente insiste em querer consertar os outros, mas o melhor que a gente pode fazer para consertar o planeta é consertar nós mesmos, né? É melhor para espalhar amor para o planeta é amar a nós mesmos. E tudo aquilo que bloqueia isso para conosco precisa ser tratado, precisa ser curado. Como Jesus disse, né? Ele falou: ame o próximo como a ti mesmo. E depois ele disse assim: mas eu digo mais, amem o próximo como eu vos amei. Por quê? Porque nós estamos ainda em processo de aperfeiçoamento.
e o Cristo já está numa frequência, numa dimensão muito mais alta. Então, se nós nos espelharmos na forma que ele ama, nós vamos subir o nosso patamar, nós vamos buscar alcançar um patamar mais elevado de amor e canalizar esse amor aqui na Terra de tal forma que nós possamos não apenas experienciar, mas canalizá-lo para quem quer que precise, quem quer que esteja próximo de nós, sendo esses geradores, né, que a Terra precisa para passar por esse processo planetário tão importante. Eu dei uma pausa aqui, porque senão, gente, eu vou ficar até Uau, amanhã. Eu sei que está tarde por uau, aí. Laura, Maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Você tá, a gente ainda tem alguns minutos, né? Seria legal se tiver alguém Eu que posso queira fazer uma fazer pergunta? perguntas. Sim, claro. Boa noite, Laura, sou Sara. Eu gostaria de perguntar acerca do despertar coletivo que está a acontecer agora, no momento, com essa transformação do planeta Terra. O que é que você acha acerca disso? Acha mesmo que nós ainda estamos dentro dessas crenças ou ainda estamos assim presos a algo? Porque eu vejo tanta gente a despertar e quanto mais eu procuro autoconhecimento, mais pessoas chegam até mim. Essa sincronicidade, não é? Essa troca vem até mim e o meu coração está muito tranquilo porque eu estou a ver as pessoas a despertar, elas estão à procura de algo. O que é que você acha dessa transformação que está a acontecer agora? Eu acredito que o processo de despertar, ele está acontecendo, e você é terapeuta, Eu faço tá? parte do grupo da Consciência Cósmica, sou uma das fundadoras do Consciência Cósmica. Uhum. O que acontece é que pessoas escolhidas para trabalhos terapêuticos, elas são como ímãs, né? As equipes metafísicas enviam essas pessoas em processo de despertar para serem orientadas, tratadas, conduzidas, ouvidas, para receberem conforto, alento, orientação, às vezes apenas para serem ouvidas. Então, terapeutas tendem a ter contato e ter um aumento no contato com pessoas que estão iniciando esse processo de despertar. Uma coisa que foi dita para mim há um tempo atrás é que o despertar acontece em ondas. Então, é uma onda de pessoas que despertam. Aí essas pessoas, elas acham que estão loucas, ficam sozinhas, não têm com quem conversar, vão recorrer a psicólogos e psiquiatras até que acham a sua tribo e começam, então, a estudar, a aprender e passar por todo um processo de amadurecimento para entender o que acontece com elas e por aí vai. Então, essa é uma onda. Quando essa primeira onda, ou essa onda da vez, né, chega a um determinado nível quântico de informação, de luz, de frequência, uma nova onda acontece. E aqueles que despertaram primeiro, que já passaram pela situação, terão a oportunidade de acolher aqueles que estão chegando agora. E quem passa por uma onda dessa, muitas vezes se torna terapeuta, porque dentro do próprio processo de compreensão, de cura, de entendimento do seu despertar, acaba se direcionando para a terapia. Então, é muito comum que contatados se tornem terapeutas reikianos, de apometria, ou qualquer outra forma de terapia decorrente do seu despertar. E isso também faz parte do processo de acolhimento dos que vêm. Então, quem é terapeuta está vendo isso de uma forma muito mais nítida. Uhum. Quem não trabalha com terapia acaba não tendo essa oportunidade. Por quê? Porque quem está despertando fica com medo de ser mal interpretado ou de ser interpretado como alguém que está perdendo o juízo e acaba não contando para ninguém, acaba guardando para si. Então, é uma oportunidade maravilhosa que os terapeutas têm de fazer esse acolhimento, né? E eu Só mais uma, acredito que vão cada vez mais despertar, sim. só mais uma pergunta. Em relação a essa parte dos terapeutas se despertarem, hoje em dia eu vejo muito terapeuta que usa a sua terapia mais como uma matéria, não com tanta Uhum. espiritualidade. Então, o que me está a fazer pensar hoje é fazer a viagem interior dentro de mim, conectar-me comigo própria, buscar a mensagem dentro de mim
e sentir com o coração, né? Sentir com o meu cardíaco se aquilo realmente bate com a minha realidade. Porque eu vejo muita venda agora de espiritualidade que não funciona. Nós temos que estar muito atentos. E também temos que estar muito atentos à mensagem que passamos ao outro e a mensagem que recebemos do outro para nós. E é isso, não é? Temos que ter muito cuidado nos dias de hoje. O que é que você acha acerca dos terapeutas que se apresentam hoje como a terapia como um negócio? Porque se é algo tão espiritual, por que é que fazem tanto negócio com a matéria, a humanidade? Hoje, esse grupo, né, que hackeou a Matrix, por assim dizer, ele atua muito na área metafísica, por assim dizer. Então, se a pessoa sintonizar com o dinheiro, ele vai acabar sendo atraído por um determinado local metafísico, onde ele vai ser programado para focar no dinheiro. Então, aquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente intenciona, é aquilo que a gente acaba alinhando a nossa energia. Então, a pessoa pode ter sido chamada ou estar desenvolvendo todo um trabalho de cura e acabar sendo cooptado energeticamente, intencionalmente, para focar no dinheiro e não na cura. E isso vai acabar acontecendo. A pessoa que é chamada para ser um trabalhador da luz acaba sendo desviada do seu propósito. Lembra que nós falamos aqui, né, que esse mecanismo hackeado busca desvirtuar aquilo que deveria estar acontecendo. A bolha deixa de ser uma ferramenta de expansão e passa a ser uma prisão. O humano deixa de ser um zelador e passa a ser um explorador, e por aí vai. Então, a questão com o terapeuta é bem isso daí mesmo. É importante o famoso vigiar e orar, né? Que o Cristo nos ensinou. Vigiar, né? Sedes mansos como uma pomba, não é? Mas espertos como a serpente, ou seja, a gente precisa ter esse olhar malicioso no sentido de buscar o que eventualmente tem ali de armadilha para nos tirar do caminho. Então, infelizmente, tem muitos novos despertantes ainda não conseguem perceber isso e, por precisarem de orientação, de informação, acabam muitas vezes caindo, né, ou interagindo, ou sendo alcançados por essas pessoas. Eu sou a favor de que haja cobrança, assim, de dinheiro. Por quê? Porque nós estamos em um mundo onde nós precisamos disso para comprar o que precisamos para sobreviver. E se nós pudermos fazer um trabalho de luz que nos ajude a termos a subsistência da materialidade, que é a materialidade que nos proporciona estar aqui trabalhando, faz todo sentido. Vai favorecer que pessoas, por exemplo, possam se dedicar ao trabalho de luz, ao invés de fazer coisas que não têm nada a ver com o que elas gostariam de estar fazendo, mas que fazem meramente para pagar os boletos, pagar as contas e comprar o alimento. Então, eu acho que o cobrar pelo trabalho terapêutico, dentro daquilo que é justo, né? Afinal, muitas pessoas não têm condições também de fazer o pagamento financeiro e precisam de despertar, ele é importante, pode acontecer, mas o terapeuta, o humano, sendo acionado para esse trabalho, não pode perder o foco na cura, o foco na empatia, o foco em transmitir amor, cura e oportunidade de fazer com que aquela pessoa, aquele cliente, né, ou paciente, se torne também um canal de luz para somar no fortalecimento da grade planetária. Gratidão. O Jurandir quer falar. Peraí. Jurandir, você levantou a mão. Muito prazer. Prazer, boa tarde. É uma honra e um privilégio estar com vocês. Obrigada. Estão me ouvindo bem, né? É só tecer alguns comentários em cima do que a Paula falou, né? Eu gosto de dizer assim que Deus, nosso conceito de Deus, se você for ler a Bíblia mesmo, sem qualquer outro preconceito, você vai ver que Deus é prático e bem-humorado, muito bem-humorado. E Jesus, como o enviado, também tem várias passagens na Bíblia que vê que ele é uma pessoa muito bem-humorada.
gozador, sarcástico, acima do bom sentido, nunca para botar ninguém para baixo. Mas ele usava muito de humor, nisso que a Paula falou sobre essa energia da alegria, como ela é necessária, né? Outro comentário que eu tenho é uma experiência nesse sentido, que foi há uns 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu tive que providenciar o sepultamento do corpo de um primo meu, muito querido, que morava em outra cidade. O filho dele, todos os amigos, todos os conhecidos já tinham falecido ou não estavam mais lá, estavam em São Paulo. E o filho não quis ir por algumas questões assim alucinantes dele lá. Bom, aí eu tomei todas as providências, reuni as pessoas que ajudaram com as despesas, rateamos entre os parentes e tudo. Eu fui lá como o emissário, né, o representante, e tomei todas as providências. Recolhi o corpo, fui no carro funerário até o cemitério, fiz o sepultamento, fiz uma prece lá na hora, voltei. E assim, aí quando eu cheguei no hotel de volta, peguei o elevador, subi no andar que eu estava, o meu quarto. Quando eu estava chegando perto da porta do meu quarto, eu comecei a cantar a musiquinha dos Flintstones. Se alguém lembra dos Flintstones? Flintstones, Fred Flintstone, Yabadabadabadu. Aí eu cantei umas 2 vezes, assim, do nada, né? Aí eu parei assim, vem cá, o que está acontecendo aqui, né? Porque apesar de eu ter assistido quando eu era mais jovem, adolescente, criança, tudo, não é uma coisa que está na minha cabeça eu ficar pensando nos Flintstones, muito menos essa música, não faz parte da minha realidade imediata. Então eu me toquei disso, eu falei, cara, eu estou recebendo uma mensagem aqui, uma informação de que está tudo bem com meu primo. Você cumpriu o seu papel, foi lá, resolveu os problemas que deixar, que eles ficaram para trás, né? Porque eu estava muito assim, preocupado, puxa, se eu soubesse que ele estava em condição tão ruim assim de saúde, eu teria agido mais, teria tomado providências, né? Eu não sabia que, de repente, pum, foi embora, né? Mas então, eu recebi essa informação, dessa, como a Paula falou, a energia da alegria, né? Veio com uma coisa assim, alegre, inesperada, para dizer, grande, acalma teu coração, tá tudo bem, né? Então é só para compartilhar essa experiência da energia da alegria, né? Que a Paula falou que é muito importante para nós aqui. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada por compartilhar. Eu tive uma experiência semelhante no sepultamento da minha mãe. Em determinado momento, ela, antes, né, ela escolheu os louvores, né, alguns que ela queria, e tinha um que eu estava esquecendo, que eu lembro quando ela falou assim, não, mas esse aqui é para pessoa que não é evangélica e tal. Ela falou, não, mas eu só quero o refrão, e o refrão é livre estou, livre estou. E na hora a gente esqueceu, porque fica com aquele pesar no coração, né, aquele ambiente, e quando estava chegando a hora, né, da despedida final, aí ela me lembrou disso e começamos a cantar só o refrão. E eu a vi na minha tela mental, uma coisa que ela fazia, que era colocar o pulso para o alto, assim, livre estou. E ela estava demonstrando, expressando, né, essa alegria. É claro que isso não é o tipo de coisa que eu vou compartilhar com evangélicos, né? Compartilhe. Mas eu sou uma evangélica, mas aquela evangélica que a bolha de crença já está bem inchadinha, né? Mas a importância de nós nos alegrarmos. E o Jurandir, ele é Top Gun, né, da Força Aérea Brasileira, piloto de jato, estudou nos Estados Unidos, né, a visão remota, é instrutor também de visão remota, então tem muitas experiências assim místicas também de cair o queixo, e muitas delas ele compartilha também enquanto ensina, então ele é uma semente estelar, né, aí ajudando também dentro daquilo que ele experienciou a fazer com que mais pessoas se tornem geradores dessa energia, né, para a grade planetária. Bom, Rebeca, você quer falar? Estava tentando achar o local do microfone, ó. Gente, eu tô achando esse papo maravilhoso. Eu tô super empolgada e eu ia até esperar para poder fazer a pergunta que eu quero fazer para depois. Mas agora que todo mundo está falando do Jurandir e das sincronicidades, eu não posso deixar de passar. Jurandir, qual é o seu contato? Se eu quiser ter uma, como é que eu digo assim, uma mentoria com você, porque eu já tive experiências de visão remota e ultimamente isso está caindo no meu colo o tempo inteiro. Não é à toa.
Então, apesar de eu estar amando o papo com a Laura, eu não quero deixar de pegar o contato dele também. Ok. Pode anotar aí no meu celular, que é o Pode falar, ó. WhatsApp. Pode anotar, todo mundo que quiser, fica à vontade. É o Brasil, né? 55, o DDD 215521, e o celular é 98 661 6032. Você pode repetir só para ter certeza que anotei corretamente? Ok, 5521 Certo? 98 661 6032. Perfeito. Muito obrigada. E, Nada. Laura, eu tenho que fazer o elogio novamente. Você tem uma forma de se expressar muito didática, muito simples, muito fácil, e a gente vê que você tem realmente o conhecimento do que está falando. Dá um prazer incrível lhe ouvir. Muito bom Gratidão, mesmo. muito obrigada. Muito lindo. Eu Tem queria mais falar alguém que gostaria de fazer? Desculpa, Jurandir. eu queria falar que nada disso que está acontecendo aqui agora, neste momento, é à toa, viu? Tudo tem objetivos futuros, propósitos, com certeza. Para todos nós. Isso, isso. Tem mais alguém? Cadore, Laura, Marcilene, Maristela. uma pergunta rápida só. Acerca de seres de outro planeta. Tu falas que há seres fora do planeta e há seres dentro do planeta. Tu queres nos explicar um pouco isso? Porque, assim, nas minhas meditações, principalmente na natureza, tem conexão com seres da natureza, seres com formato de insectoides, formatos, assim, bem fortes. E eu gostaria de saber um pouco mais acerca desses seres. Tu tens informação acerca deles que me possas dar? Eles estão cá ou Opa, eles estão numa. Como é que é isso aí? Ainda não consegui compreender. temos sim, né? Temos sim. Hoje, o meu despertar começou, assim, primeiro contato com seres não humanos, inteligências não humanas, foi com arcturianos, né? Que existem vários tipos também, porque é uma região, né, da estrela, então todo mundo que está ali habitando tanto estrelas quanto planetas se chamam, né, se identificam como arcturianos. A mesma coisa acontece com as Pleiades também. Já tive contato com seres intraterrenos, é uma forma de répteis, né, que trabalham a favor da Terra. O que a gente pode chamar de batalhas espirituais. Então, eles ajudam nessa parte de livrar, né, ou de obsessores, e etc., o que alguns chamam de obsessores, né? Outros chamam de outros nomes, mas eles atuam nisso. E acho que posso dizer que foi a primeira vez que eu ouvi falar dos Sicar. Há também seres Nunca que ouvi. estão. Oi? Nunca ouvi falar. Sica. Sica. Sicar. É. Ok. E eles falaram comigo, se mostraram, assim, tudo na tela mental. Meu contato, que eu tenho lembrança, sempre é eu acordada, acontece telepaticamente, com projeção na tela mental, ou eu sou bilocada, né? Eu estou aqui, daqui a pouco acontece algo, eu já me vejo em outro lugar. Então, geralmente é assim, acordada, não é em desdobramento, né? Por exemplo. Existem os seres aquáticos também, algumas espécies, não é uma só. Eu não sei se vocês lembram do aquático do He-Man, que tem aquela barbatanazinha assim na orelha. Eu vi um que tem esse formato, né? São muito bem-humorados, brincalhões toda a vida. E ele se apresentou dizendo que o nome dele era Peixa, mas foi de zoação, né? Tipo peixe, peixa. E uma feminina também, da mesma espécie, que, fazendo uma brincadeira, né, a gente falou sobre celebridades humanas, né? E aí eu falei, ou ela perguntou, não lembro porque já tem um tempo isso, que era Sharon Stone. Então ela disse, então pode me chamar de Charion, né? Fazendo um trocadilho ali também. Muito, muito bem-humorados. E existem outros nem tanto, né? Então tem alguns que têm guelras aqui na altura do pescoço, tem outros que é aqui no rosto. Quem assistiu o filme Eu Sou o Número 4, que é um filme de ficção científica um pouco antigo, que é um rapaz que ele foge do planeta dele para a Terra porque tem uma batalha intergaláctica e esses seres estão querendo caçá-lo.
E eles têm esses espaços para respiração aqui no rosto, né? Então, existem seres aquáticos que têm também. E eles são bípedes, só que quando eles nadam, eles encaixam as perninhas deles e eles têm articulações bem molinhas, né? Então, quando nadam, parece que tem um corpinho tipo de sereia, mas não é. É porque eles juntam as perninhas e encaixam bem encaixadinho e se movem daquele jeito, então fica parecendo uma sereia, mas não são. Eles são bípedes, né? E o contato ele intensifica dependendo da fase, tem safras e entre safras, né, de contato. É muito comum que a pessoa seja contatada por o seu outro eu, né? Tem um pouco a ver com o conceito de mônada também, então a sua consciência pode estar experienciando ser um ser de um outro planeta, por exemplo, e acabar por conta disso, por essa afinidade, ajudando a gente na jornada. Né? Tem um outro assunto também que pode ser uma live, né, sobre as múltiplas linhas de tempo e realidades paralelas, que eu posso falar do contato com que eu tive com minhas versões, né, também, que foi bem interessante, me acrescentou muito de conhecimento. E eles estão aí, na grande maioria das vezes, eles não tocam na Terra. Quem toca na Terra são híbridos, né? Geralmente, muitos híbridos não são muito benevolentes, ou eles utilizam como se fossem máquinas biológicas que alguns chamam de Grey, né? Então, que eles são feitos, são corpos drônios, né? Que são os arcturianos usaram eles para fazer contato com a minha filha, e eu fui buscar informações, né? Porque ela me contou aquilo, e eles disseram que eram corpos drônios. Então, ele estava lá na navezinha em segurança e expandiu a consciência dele para que pudesse usar esses corpos drones. Então, isso explica, por exemplo, porque algumas pessoas relatam que os seres com que elas têm contato parecem ter uma mente de colmeia, né? Parece que se movem de forma síncrona. É que, na verdade, é o mesmo ser usando mais de um corpo ao mesmo tempo, né? Por isso a sincronia no movimento, né? Então, a grande maioria do contato hoje, ele acontece de forma telepática, holográfica ou projeção, a levar corpo, né? Quem participa, acompanha, né, o trabalho do Instituto Gilda Moura, né, doutora Gilda, que tem lá os terapeutas também, hipnólogos, né, eles já têm observado que relatos de abdução, né, eram mais antigamente, hoje em dia, mais contato, dessa forma mais sutil, né? Não digo que não aconteçam, né? Mas principalmente no início do contato, quando é preciso fazer algum ajuste na pessoa, às vezes colocar ou retirar chip, então pode acontecer de algo físico, né, ser necessário, mas é pontual e costuma ser mais no começo, né? Então a pessoa acaba tendo flashes de memória, geralmente. Mas acontece também, né? Eu conheci aí alguns abduzidos que não era para acontecer, mas assim, aquilo, né? Quem é evangélico já vai, clama o sangue de Jesus aí. Já aconteceu aqui em casa, comecei a sentir um cheiro de coisa química, de amônia. Falei, não vão me levar, não quero ir. E eu pedi proteção, eu orei, pedi proteção e até aí sumiu, não senti mais. Comecei a perguntar em casa: alguém está sentindo esse cheiro forte de amônia, de coisa? Ninguém estava sentindo, só eu sentindo, né? Então, assim, isso daí são seres já preparando já a frequência, me preparando frequencialmente para levar. E aí eu disse que não, que não, que não, que não, e que não, e orei bastante, né? Tudo é muito pela intenção, eles não fazem nada, né? A legalidade é a gente que dá. Então é por isso que às vezes a gente vê uma estrelinha estranha se movendo no céu, não convida para tomar um café, não pede, não brinca, eles não têm senso de humor. Se pedir para ser abduzido, vai acabar sendo. Então,
deixa lá. Assim como a gente não entraria em um carro de um estranho na rua, a gente também não vai ficar convidando, né, seres que estão em estrelinhas movendo para vir para casa da gente, porque a gente vai acabar dando legalidade para uma forma de contato que talvez não tenha a ver com a nossa programação aqui, com a nossa missão. Então, é bom a gente sempre pedir proteção e que somente aquilo que seja permitido, né, pelo Deus Criador, pelo Logos Criador do Universo, né, pelo Universo, pela luz cósmica, aí vocês podem chamar como quiserem, eu chamo de Deus mesmo, e é somente aquilo que estiver alinhado aos propósitos dele na nossa vida que aconteça. Fora isso, que não aconteça, porque ele sabe, a gente confia no nosso eu superior também, né? E nas nossas versões multidimensionais também. Às vezes eu fico imaginando, né? A gente pede proteção, mas na hora que a gente tem que tomar atitude para se proteger, a gente vai e acaba cometendo um fora. E isso eu digo por aprendizado. Eu fui fazer uma brincadeira dessa, me apareceram 3 répteis e querendo abduzir, começaram a drenar o meu chakra cardíaco. E aí eu mandei embora, falei, eu nego, proíbo, desautorizo, não deixo, não pode, todos os sinônimos para não eu usei, né? E depois eles apareceram mais 2 vezes explicando o que eles queriam fazer e tal, mas aí já tinha perdido a confiança totalmente. Eu vi que ali eles queriam muito resolver o problema deles e a gente era um meio, nós humanos, né? Então aí seria uma forma de abdução física também. Então, eu não vejo mais as abduções físicas como algo benevolente, algo que seja útil para a evolução do ser humano. Então, precisamos ter cautela, não é? Quando há interesse em ter contato, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, assim, porque ter contato é uma coisa e a abdução é outra, e a gente precisa ter cuidado aí para não acabar nos tornando ferramentas para objetivos alheios. Eu queria complementar Uhum. que esse negócio da legalidade, basta você até às vezes assistir a um filme, você vibrar naquela frequência, reagir da maneira que você reage emocionalmente, dependendo do filme, você abre a legalidade para acontecer isso que você falou. Pois é, isso que eu queria perguntar, Laura, a respeito da frequência que a gente tem que tentar, como ser humano, evidentemente, a gente pode baixar, subir, né? Mas que quando, minha interpretação, quando a gente tem a frequência mais harmônica, ou com amor e tal, eu acho que é mais difícil deles chegarem. Sim ou não? O que você acha? A nossa energia, de modo geral, ela pode ser usada como um insumo, né, por alguns seres. Então, a legalidade, ela tem uma relevância muito importante, né? Então, nós podemos estar super vibrando no amor, na gratidão, com a frequência alta, mas se houver a legalidade, eles vão aproveitar isso, né? E a legalidade, então, ela precisa, independentemente da frequência vibracional, né? A gente pode estar com a frequência baixa e ainda assim não dá legalidade. Isso a gente pode perceber em resgates, né? Às vezes a pessoa está lá embaixo na frequência, está presa, né? Precisando ser resgatada, mas naquele momento ela deu legalidade para o resgate, e aí ela é resgatada. Então, a frequência vibracional alta é muito importante, e a legalidade também. E uma coisa que o ser me disse que é o poder da intenção. A intenção é o início, né, de muita coisa, de tudo, né? Antes de fazer qualquer coisa, a gente intenciona. Então, a intenção ela tem uma energia muito forte, né? Então, se você faz algo com uma intenção e pode fazer o mesmo algo com outra intenção, a legalidade daquilo vai ser diferente, o resultado em termos quânticos de informação também. Por exemplo, uma pessoa que doa uma cesta básica para alguém por amor e empatia, vai ter uma intenção, uma legalidade e uma informação quântica diferente de quem doa a mesma cesta básica por vaidade, para aparecer, né? Então, não basta assim aquilo que a gente faz, mas qual a intenção com o que fazemos? O que está por trás daquilo?
Então, isso pode dar legalidade. E é por isso que está também num texto bíblico que fala assim, né, que naquele dia, né, haverão pessoas que vão dizer, nossa, mas em seu nome eu fiz, eu aconteci, eu ajudei, eu socorri, e o Cristo vai dizer, eu não te conheço. Né? Por quê? Porque naquele momento em que ele fazia e acontecia, ele não estava fazendo dentro dessa frequência crística de amor, não é, de empatia, de perdão. Ele estava fazendo dentro de uma frequência de vaidade, né, de autopromoção. Então, em tudo que a gente faz, a intenção, a legalidade que a gente dá através da intenção, ela tem uma relevância muito grande e é utilizada, inclusive, na execução de rituais na Terra, por exemplo. Né? Acontece isso também. Eu gostaria que você deixasse uma palavra profunda, apesar que você falou muito e maravilhoso. Eu acredito que todo mundo gostou demais da tua palestra. Yes. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão aqui. O planeta Terra, no momento, é um local de trabalho. É um local de trabalho e um trabalho de amor. Muitas pedras são colocadas no caminho para que haja tropeços, desvios, e se desvie o olhar do caminho em si e foque-se na pedra e na dor. Tenham em mente que trabalho de amor é um trabalho que traz consigo um fruto garantido, que é de amor. Por mais que não se enxergue esse fruto, por mais que se sinta só, nunca estamos sós, pois fomos enviados e fazemos parte de equipes, e essas equipes são equipes de luz e de amor. Às vezes nós nos desviamos porque a Terra é um local que traz em si, no seu contexto, muitas interferências, dores, traumas, mas se aqui estamos e somos auxiliados, tenhamos a coragem, a ousadia de sermos curados e sermos curadores para que esse trabalho possa promover os frutos a que faz jus. A vitória da luz é certa, mas é relevante que se tenha em mente que é preciso trabalhar para que essa luz que já ressoa dentro de nós possa reverberar para o planeta como um todo. Tiremos os véus, tiremos as falácias de vaidade, muitas vezes, tiremos de nosso coração as mentiras que construíram em nós desde muito pequenos, quando ainda éramos tão moldáveis. Mas hoje somos aquelas crianças, mas com um olhar de adulto, um olhar de quem já consegue observar além do que a visão de uma criança consegue observar, pois conseguimos buscar, entender, conseguimos garimpar aquilo que precisamos para curar a nossa criança interior. E uma criança interior curada é um guerreiro de luz, é um anjo na terra, é um representante de Cristo, pois aquilo que Cristo semeou, nós, como representantes do seu trabalho, regamos, semeamos e colhemos, e mesmo que não façamos todo o processo, nos alegramos de igual maneira, pois todas nós, aqui na Terra, somos representantes desse amor incondicional. Ao nos libertarmos, como reuniões como essas, temos a oportunidade de tocar a grade planetária com a nossa luz, fazendo com que ela pulse em amor e em alegria, se espalhando para todo o planeta. Mesmo que não vejamos, é pela fé que trabalhamos, que construímos, que nos curamos e que continuamos a levar a mensagem que já foi há muito tempo deixada para nós aqui na Terra. Gratidão. Uau. Uau. Ai, ok. Eu queria celebrar esse momento, foi muito especial, e agradecer, só te agradecer, Laura. A gente vai sortear 2 livros, tá? E
que participar vai ser bem simples. Quem está participando da live, amanhã eu vou colocar uma pequena propaganda lá no Pod Vida e na Consciência, e no teu também, Laura, e quem puder seguir tanto a tua página, a página da Consciência Cósmica e do Pod Vida, e no sábado, e marcar 2 amigos, tá? E assim, o sorteio vai acontecer no sábado, às 19 horas, tá bom? Quem quiser vai estar com o nome lá e a gente marca e eu vou enviar, tanto para o Brasil ou como para cá, para a Suíça. Eu acho que não tem ninguém de outro país, eu acho que não, são só Suíças, da Suíça e Brasil, ok? Muito obrigada, Laura. Foi maravilhoso. E a gente só tem que agradecer. Eu que Obrigada. agradeço essa oportunidade linda, esse convite de estar aqui com vocês, amei demais. Gratidão de estar compartilhando esse mesmo campo de aprendizado, de amor e de crescimento aqui hoje com vocês, viu? Gratidão imensa mesmo. E a gente Uma te honra. espera numa próxima, Laura. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Ótimo, conta comigo. Tá bom. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.